Eu tive um choque muito grande quando o telefone tocou e o Aloysio, na minha casa, já às 10 horas da noite, e o Aloysio Alves me comunica que o Tancredo estava sendo internado naquele momento e que eu fosse para o hospital. Eu disse, olha, Aloysio, isso deve ser boato, nessas noites de véspera de posse, com tudo isso, cria-se naturalmente. Eu já estou numa idade que eu quero confirmar notícias que elas são. Eu não acredito que isso possa ser, isso deve ser boato, tá? Porque não me parece que o Tancredo tenha qualquer problema de saúde maior. E imediatamente eu liguei para o Leônidas, procurei o Leônidas, ele estava no clube de tênis, e eu sabia que no momento daquele de difícil, de dificuldade, como nós estávamos atravessando, estávamos pisando todos sobre ovos, quer dizer que o ministro da Guerra seria, naquele tempo era ministro da Guerra, que se chamava, ministro do Exército, não teria um problema dele se ele soubesse. E falei com ele, ele me disse também que ia se informar se ele estava sendo internado mesmo. E 15 minutos depois ele me telefonou e disse, olha, Sarney, é verdade, o Tancredo está no hospital nesse momento e parece que o problema dele vai ser de solução cirúrgica. Eu fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, já tinham poucas pessoas, só estava o Ulisses numa salazinha separada. Eu fui levado para essa sala separada, fiquei lá junto com o Ulisses, encontrei-me com o Tancredo, Augusto, filho dele, Aécio Neves, e que eu me recordo eram as duas pessoas que estavam lá na parte reservada, que nós ficamos, eu com o Ulisses. E aí o Ulisses disse, ó, Sarney, você vê o que o destino nos preparou. Num momento desse tão difícil, nós estamos diante de um problema sério. Eu confesso que eu estava tomado de uma profunda perplexidade e sobretudo, eu levava para o lado humano do Tancredo, que tinha feito tudo na vida para que chegássemos aquele dia e que o país tivesse uma solução democrática, como estávamos tendo com a participação dele. E disse para o Ulisses, olha, Ulisses, eu calculo que ele disse, não, Sarney, nós agora temos que raciocinar como homens públicos, nós estamos diante de uma dificuldade. E vamos ver as decisões que temos que tomar. O Tancredo não pode assumir, você vai ter que assumir. Eu digo, olha, Ulisses, eu não vou assumir. Eu só assumirei junto com o Tancredo. Será uma grande decepção para a nação olhar amanhã, em vez do Tancredo, estar assumindo o José Sarney, que foi presidente do PDS. Eu tenho noção das coisas, eu não vou me submeter a uma posição dessa. Eu tomo posse junto com o Tancredo. Ele me disse, mas isso cria um problema institucional. Eu até nesse momento disse, olha, não, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Tancredo me disse, o Ulisses me disse, não, nesse caso assumo eu. Mas isso não é conveniente porque nós temos que, dentro da normalidade democrática, você que tem que assumir, vamos repetir tudo como se fosse o Tancredo. E eu disse, olha, você tem minha opinião e eu não quero discutir, eu quero discutir a saúde do Tancredo. A mim importa, nesse momento, a saúde do Tancredo que está me preocupando. Eu confesso que eu estava, naquele momento, eu era um homem que estava saindo de um processo de depressão muito grande que eu tinha atravessado. Nesses problemas todos, eu estava realmente sobre cuidados médicos e muito deprimido. De maneira que aquilo aumentava mais as minhas debilidades, vamos dizer assim, de enfrentar aqueles problemas, tendo um problema de depressão pessoal. E quando saí dessa sala com o Ulisses, aí já tinha uma multidão, na qual estava o Leônidas, estava o Hélio Garcia, que chorava muito, estavam Pedro Simon, estava o Fernando Henrique Cardoso, e um grupo muito grande,
e outras pessoas que eu não me recordo, o Zé Hugo Castelo Branco, e ali no corredor mesmo, a discussão não era o Tancredo, era como ia se participar da sucessão. E aí eles começaram a discutir, eu estava presente, o Ulisses disse, vamos fazer tudo como temos que fazer, o Sarney assume a presidência. Aí eu disse, olha, eu mais uma vez lhe digo que eu não vou assumir a vice-presidência da República. Ele disse, mas isso cria um problema institucional para o país muito grande, você não pode mais criar, além dos problemas que nós estamos tendo, criar um outro problema. Mas a minha cabeça estava fixada só no Tancredo, não estava fixada no problema político. Eu então disse, olha, esse problema que vocês estão discutindo aqui, e me diz respeito pessoal, eu vou me retirar porque não quero participar dele. Então saí, e na ida quando ia saindo, o Zé Hugo Castelo Branco pegou no meu braço e disse, senador Sarney, o senhor podia me dar uma carona? Eu disse, pois não. Ele disse, eu tenho que passar no Ministério da Fazenda, eu tenho que rever alguns atos que já ele com o Dornelles já era ministro da Fazenda, escolhido pelo Tancredo, já estava no processo de transição. Então eu fui com ele, deixei no Ministério e fui para minha casa. Quando cheguei em casa, minha casa já estava muitas pessoas lá, muitos amigos lá, e tinha saído a declaração do Afonso Arinos dizendo que tinha que ser o vice-presidente, que tinha que assumir depois a declaração do Brossard. E eu até disse, olha, eu não quero ver televisão. Meu filho disse, eu vou buscar a Constituição para o senhor. Eu não quero ler Constituição, não quero ler nada, porque eu estava profundamente chocado com o que estava acontecendo com o Tancredo. É da minha formação pessoal e isso me atingia muito mais. Eu só estava vendo o lado humano, quando na realidade, se eu tivesse, vamos dizer assim, em condições normais de saúde, eu estava vendo o lado político. Em outras circunstâncias, eu assumia como a liderança, procurava influir, tomava atitude, mas naquele momento eu estava profundamente tomado dessa comoção. Tanto que eu não conseguia, depois fomos dormir, todo mundo saiu para dormir e eu não consegui. Eu fiquei no meu gabinete pensando no que estava acontecendo e no que podia acontecer comigo. Eu sabia o que era para mim às 2 horas da manhã pensar em assumir a presidência da República, quando eu não tinha participado da escolha dos ministros, não tinha participado do programa de governo, não tinha me preparado jamais para assumir a presidência naquelas circunstâncias. O telefone me tocou às cerca de 3 horas da manhã, era o Leônidas dizendo, olha, Sarney, nós resolvemos todos os problemas políticos que tínhamos, fomos ao Leitão de Abreu, já dissemos que você vai assumir a presidência e fizemos uma reunião de todos os governadores e os líderes políticos lavraram uma ata dizendo que você tem que assumir, que nós vamos dar sustentação a essa transição. E o Supremo Tribunal Federal também se reuniu secretamente naquela noite e com 2 votos só contra, que foram do ministro Sidney Sanches e do ministro Galotti, a maioria do Supremo disse que realmente a sucessão tinha que ser feita com o vice-presidente. E com tudo isso, eu quero lhe dizer que... Eu disse, olha, Leônidas, você conhece meu ponto de vista. Você sabe que eu... Nossa, Sarney, você não pode criar esse problema para nós, né? Nem insista mais nisso. Você, como homem público, nós estamos vendo, é uma solução que nós estamos aqui resolver. Boa noite, presidente, foi o que ele me disse. Aí eu senti a carga que eu ia ter a partir daquele momento. 15 minutos depois, o Fragelli me ligava, que era o presidente do Congresso, no mesmo sentido. Então, eu não dormi aquela noite e participei como se eu estivesse representando o Tancredo, que eu não sentia que eu era o presidente, eu sentia que eu estava apenas fingindo aquele papel de presidente.